para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, você meu aluno do 6º ano. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é por meio da TV Rosário ou se é por meio do YouTube. Não importa o meio, o que importa é que estejamos juntos assistindo mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu me apresentei na semana passada, eu sou o professor Maximiliano e, como eu já disse, eu vou estar com a disciplina de língua portuguesa com vocês, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um gênero textual chamado carta pessoal, certo? Nós estamos na segunda semana, né, de vídeos, sou o professor Max, 6º ano. Novamente, é bom a gente falar, quem perdeu a aulinha da semana passada, corre logo pro YouTube para assistir novamente. Para assistir, na verdade. Mas eu passei a lista dos conteúdos, tá certo? E dessa vez eu trouxe as datas aqui. Ó, semana passada vocês viram o gênero textual chamado e-mail. Nessa semana nós estamos trabalhando a carta pessoal, na terceira semana a carta de reclamação, na quarta semana a fonética e fonologia da língua, né? Nós vamos ver aí o que é fonema, o que é letra, o que é dígrafo. Gênero textual conto não vai vir a seguir. O gênero textual conto popular, depois de conto. Língua, linguagem e fala na semana 7. E por fim, na semana 8, nós vamos falar de algo maravilhoso chamado variação linguística. Então, anotou aí os conteúdos, parou esse vídeo, anota aí rapidinho. Você já sabe quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. Então, já vai fazendo a leitura numa prova Brasil, como também você pode fazer a leitura no seu livro didático, tá bem? Então vamos lá. Gêneros textuais. Novamente, para quem perdeu a aula da semana passada, o que são esses gêneros textuais, né? É a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. Assim, os gêneros textuais tratam de situações concretas de comunicação, não é? Então, tem uma determinada situação de comunicação, não é? Eu preciso me comunicar com alguém e eu me comunico através de quê? Através de textos, né? E quando esses textos são, de alguma forma, estáveis, né, na sociedade, nós temos aquilo que chamamos de gêneros textuais. E quais são os gêneros textuais que eu estou apresentando aí no slide, né? No primeiro, eu tenho a propaganda, né, o anúncio publicitário ou propaganda. No segundo, eu tenho um bilhete, né, o classificado, o e-mail, né? E na nossa aula de hoje vamos apresentar mais um gênero textual muito importante, que infelizmente está caindo em desuso, talvez você não tenha ouvido falar ainda, né? Mas vamos ver as especificidades desse gênero na nossa aula, ok? Então vamos lá, falar de carta pessoal, a gente precisa se remontar ao passado um pouquinho, né? Porque a carta pessoal ela está nos primórdios da humanidade, aí é considerado inclusive o primeiro gênero textual que surgiu. Então, a carta pessoal que hoje você vê o carteiro levando aí para alguém, ela está ali nos primórdios da humanidade. Então, antes da gente começar a falar do gênero em si, eu trouxe um pouquinho da história desse gênero, né? Alguns acontecimentos importantes que moldaram a história desse gênero chamado carta pessoal, né? Carta pessoal, como eu já falei, é o meio de comunicação mais antigo do mundo, né? Tá ali junto com a invenção da escrita, né? Os reis do Antigo Oriente Médio já escreviam cartas, né? Então, eles já escreviam cartas até para se relacionarem com outros reis, né? Para se comunicarem com outros reis, eles escreviam cartas. A carta é a mãe de todos os gêneros textuais, ao lado de mitos e contos populares. Olha a importância da carta. Por que eu tenho que estudar, professor, se eu não faço uso desse gênero textual? Prefiro mandar um WhatsApp? Porque ela é a mãe de todos os gêneros textuais, né? O primeiro gênero textual de que se tem notícia. Na Bíblia estão publicadas cartas escritas por Paulo e outros seguidores, direcionadas a povos como os romanos e os habitantes do Corinto, na Grécia Antiga. Na Bíblia, quando você faz a leitura da Bíblia, você pode ver que alguns textos são carta de Paulo para Corinto, enfim.
Então, esses textos também são considerados cartas e estão publicados no livro mais lido do mundo, que é a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre pombo-correio, né? Muito curioso. Toda vez quando eu falo de carta com meus alunos, eles sempre fazem essa pergunta: professor, e o pombo-correio realmente existiu? Porque eu vi no filme A, eu vi no filme B. E então, antigamente algumas cartas pequenas, olha bem, eram pequenas cartas, eram transportadas por pombos-correio, de raça diferente dos pombos comuns, né? Nós temos os pombos que fazem esse serviço, né? São pombos de uma raça específica, não é qualquer pombo não. Aquele pombo que visita aí as praças, não é esse bem aí não, é um pombo branquinho, eu até já vi uma vez, né? É um pombo um pouquinho diferenciado e eles faziam esse serviço de entregar cartas, geralmente de reis, né? Ou em situação de guerra, muitas vezes. Salomão se utilizava de pombos para comunicar-se com os governadores de seu vasto império. Imagina, numa época em que não existia internet, numa época que não existia Facebook, não existia maneiras de uma mensagem chegar até uma outra pessoa eletrônicas, né? Não existia isso. Então, como é que se fazia? Fazia através de pombos-correios. E o rei Salomão foi um dos que se utilizavam para se comunicar com os outros povos ali que viviam em seu território através de cartas enviadas por pombos-correios. Um terceiro ponto, usados há muito tempo, inclusive na Primeira Guerra Mundial, quando não havia comunicação por rádio, levavam recados entre os batalhões. Na Segunda Guerra Mundial, essa questão do rádio até já existia, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1939 até 1945. Foi da Segunda Guerra Mundial, inclusive, que se originou a internet, né? Originou aquilo que nós chamaríamos hoje de internet. Só que na Primeira Guerra não existia comunicação eletrônica. Então, os pombos-correios novamente serviam para fazer essa entrega de uma carta de um lugar até outro. Os Correios. Falar da carta pessoal também é falar um pouquinho da história dos Correios, né? Então, o primeiro registro de prática dos Correios foi a carta enviada por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, relatando sobre a descoberta do Brasil. Descoberta aqui entre aspas, né? Então, quando Pero Vaz de Caminha chegou aqui, aportou em terras, ele fez um relato para o rei através de uma carta, né? Uma carta que, inclusive, é um documento literário, porque é uma carta muito bem escrita, né? Muito bem detalhada. Então, ele faz essa carta, ele escreve essa carta e envia para o rei, descrevendo um pouquinho da nossa terra, né? Do Brasil. Os Correios iniciaram-se no Brasil em 25 de janeiro de 1663, junto com a criação do Correio Mó, né? Então, esse correio enquanto instituição, ele começa ali em 1663, ok? E por fim, hoje os Correios são uma das maiores empresas públicas do país. O que a gente vê, infelizmente, com a carta caindo em desuso, é que os Correios hoje eles se ocupam do envio de mercadorias, do envio de bens. Então, a carta, infelizmente, não é mais o produto principal enviado pelos Correios. Mas você ainda pode se comunicar com o seu coleguinha que mora em outra cidade, em outro país, através da carta, né? Vai que você não tem internet. Então, você pode se comunicar através da cartinha, posta no correio, que vai chegar na casa do seu colega. A popularização da carta, né? A gente tem aqui dois fatos muito curiosos da carta, e o primeiro fato é: a imperatriz Leopoldina trocava cartas com sua irmã Maria Luísa da Áustria, falando sobre sua convivência com o marido, o Dom Pedro I, né? Vocês devem estar pensando, isso é aula de história? Não, eu só estou trazendo alguns fatos importantes para que a gente possa refletir sobre esse gênero textual e sobre sua utilização, né? Inclusive, é através dessas cartas que se tem notícias da rotina ali do primeiro reinado entre Dom Pedro I e sua esposa Leopoldina, sua primeira esposa, né? Graças a essas cartas hoje são documentos históricos, estão em museus, em que ela narrava, ela relatava as aventuras que ela estava vivendo ali ao lado do seu marido Dom Pedro I. Existe um programa denominado Carta Social que possibilita as pessoas de baixa renda enviarem cartas a outras pessoas pagando incríveis 1 centavo. Isso daí não é R$1, não, é 1 centavo, né?
Então existe um programa chamado Carta Social destinado a essas pessoas que têm Bolsa Família e que não tenha meios de pagar uma carta. Então ele pode usar um selo chamado selo social. Ele vai pagar por esse selo apenas 1 centavo. Aí essa pessoa pode enviar essa carta para qualquer lugar do Brasil. Você sabia disso? Bem curioso, né? A carta pessoal ainda existe? Você deve estar se perguntando, mas professor, eu nunca enviei uma carta para ninguém. Por quê? Porque hoje nós estamos na era da tecnologia, né? Então eu tenho certeza que se você não conhece a carta, por outro lado você conhece todos esses aplicativos que eu coloquei em tela, que é o WhatsApp, Telegram, o Facebook e o Instagram. Por meio deles a gente consegue se comunicar com pessoas que estão em outras cidades, em outros países, né? Então, e é um meio mais instantâneo, né? Eu envio uma mensagem agora, eu recebo, a outra pessoa recebe no mesmo momento, né? Que você está ali terminando de digitar a sua mensagem, né? Apertando o Enter. Então, são meios de comunicação mais rápidos. A carta, para você ter uma ideia, na época de Leopoldina ali, que eu falei, a carta demorava 2, 3 meses para sair do Brasil e chegar até a Europa. Hoje, uma informação que acontece na Europa, nesse minuto, a gente já fica sabendo. Por quê? Porque as redes sociais, a internet faz esse trabalho, ok? Então, vamos seguir nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse gênero, suas especificidades, tá certo? E no final a gente vai resolver uma atividade, uns exercícios, tá bom? Gênero carta pessoal. O que é? Carta pessoal é uma das mais antigas formas de comunicação escrita entre pessoas que muitas vezes se encontram distantes, né? Familiares, amigos, colegas utilizam-se de epístolas para estabelecer um contato mais próximo. Professor, o que é epístolas? É o sinônimo para carta, tá bom? Quando eu falar epístola, carta, missiva também é um outro sinônimo, são todas as palavras que correspondem ao mesmo significado, carta pessoal. Terceiro ponto aí. Geralmente as pessoas enviam suas cartas através dos correios, feito que se torna cada vez mais incomum, infelizmente, com o advento da internet. Eu digo infelizmente porque eu mesmo já enviei muitas e muitas cartas através dos correios na década passada. Ultimamente eu praticamente não tenho enviado nenhuma. Por quê? Por conta das telecomunicações, não é? Hoje não é mais... Às vezes a gente precisa informar um fato de maneira rápida, eu vou recorrer à telecomunicação e não a carta, tá ok? Mas ainda é muito charmoso escrever uma carta, endereçar, e é muito emocionante que a pessoa que recebe essa carta, né, receber aquela carta escrita à mão com muito carinho. Né? As características da carta, né? A gente tem como características, né, da carta pessoal, né? Semana que vem aí a gente vai falar de outro tipo de carta, a gente vai falar agora só da carta pessoal, é a marca de pessoalidade na linguagem, né? A pessoa, você se comunica com... Quando você se comunica com alguém através de cartas, geralmente você tem alguma palavra que só você e a pessoa entendem. Então essas são marcas de pessoalidade que estão na linguagem, ok? Linguagem informal, uma linguagem que não é a linguagem padrão, ok? Interlocução direta, né? A pessoa se comunica diretamente a essa outra pessoa que está do outro lado, recebendo esse documento. E discussão de temas íntimos. Aí essa questão de discussão de temas íntimos significa o quê? Você, quando vê uma carta de uma pessoa, você não pode abrir. Se essa carta é destinada para pessoa X, você, que não é a pessoa X, não pode abrir essa carta, porque geralmente uma carta pessoal tem a discussão de temas íntimos, de segredos, que não corresponde àquilo que não é você a pessoa que deve abrir aquele envelope. Estrutura composicional, né? Para ter uma carta tem uns elementos muito específicos, né? Que se assemelham ao e-mail, né? Só que tem um elemento aqui a mais, né? Que é o local onde está a pessoa que escreve, a data que está escrevendo. Aí temos também aquilo que já vimos no e-mail, vocativo, que pode ser, por exemplo, aí eu coloquei na tela, querido amigo, o corpo do texto, né, a mensagem propriamente dita, a despedida e uma assinatura. A gente vai ver isso na prática, não se preocupe.
carta enviada pelo correio, o envelope, né? Alguns alunos aí devem estar se perguntando, mas como é que eu faço para enviar uma carta, professor? Eu quero enviar uma carta agora para minha tia, não quero mais me comunicar pelo WhatsApp com ela, não. Então o que é que você vai fazer? Você vai comprar um envelope, né? Que custa mais ou menos uns 10 centavos, ou você pode fazer, né, esse envelope. Aí na frente desse envelope você vai colocar aí o nome do remetente. Remetente é a pessoa que está enviando a carta, o endereço, certo? A cidade, o estado e o CEP, certo? O que é CEP, professor? Código de endereçamento postal. É uma organização interna dos Correios para facilitar esse envio dessa carta para outra localidade. E no verso dessa carta você vai colocar o quê? Para quem você está enviando essa carta, né? Então, para quem eu estou enviando essa carta nesse exemplo aí? Para Rosária da Consagração Alves Costa. Aí depois vem o endereço e o município onde ela mora, seguido pelo estado. No caso, ela mora no Bequimão, Maranhão. E nós temos aí também o CEP. Então, se você for escrever uma carta, saiba que não é só escrever a carta e colocar no correio, não. Você vai colocar dentro de um envelope, você vai lacrar esse envelope, né? Vai colocar essas informações tanto na frente como no verso. E, por fim, vai enviar, tá bom? Se for social, você vai pagar só 1 centavo. Um exemplo de carta aqui, vou fazer a leitura, tá bom? Vocês acompanhem aí na tela de vocês. E vamos lá. Pompeia, 12 de janeiro de 2018. Papi, tudo bem aí no Brasil? Você ia adorar Pompeia. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios desse tempo. Padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. A mãe me explicou que esses prédios foram enterrados pela lava de um vulcão chamado Vesúvio. E a cidade só foi descoberta por acaso mais de 1.500 anos depois por um homem que comprou um terreno e escavou para procurar mármore. O mais chocante são as pessoas que tentaram fugir da lava. Elas viraram pedra do jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. Dá um medo de olhar para elas, parece filme de terror. O vulcão ainda está lá, mas dizem que não joga mais lava. Espero que seja verdade. Tirei uma foto da cidade para você e outra das pessoas empedradas para o Daniel. Avisa a avó que na semana que vem a gente volta para o Brasil. Estamos mortas de saudades e esperamos vocês no aeroporto. Beijos, Bia. Vocês estão lembrando desse exemplo? Na aula passada, vamos fazer uma conexão com a nossa aula passada que eu falei de e-mail. É o mesmo e-mail que a Bia enviou para seu pai. A única diferença que eu fiz, eu transformei isso em carta. E como é que eu faço para transformar em carta? Eu vou ter que colocar o local e a data, ok? E não vai ter assunto, obviamente, porque eu não estou mandando através de e-mail. Vamos ver os elementos aí que formam a estrutura dessa carta, né? Temos aí o local, né? Local e data, faltou aí essa expressão, local e data. Pompeia, 12 de janeiro de 2018, uma saudação, o vocativo, aquele que chama essa pessoa para a conversa, que é o papi, tudo bem aí no Brasil. O conteúdo ou texto, né, que é a mensagem, que obviamente eu não vou ler mais uma vez, né, que começa ali em você e adorar. A despedida, beijos, e a assinatura, Bia. Então, fazendo análise da estrutura, são esses os elementos que formam a carta. Veja como é parecido com o e-mail. Então, a nossa aula de hoje ela tem profunda conexão com a aula da semana passada. Então, atividades. Você vai pegar o seu livro do Aprova Brasil. Nós estamos na lição 2, carta pessoal. Vamos fazer as questões de 1 até a 12, certo? Na página 10, 11, 12, 13 e 14. Lembrando que é o livro do 6º ano, ok? Então, você já está com o livro em mãos, nem precisa o professor dizer. Já vai logo fazendo sua atividade, porque aí quando o professor pedir a atividade, se é o professor da disciplina, já vai estar pronta. Então eu vou passar atividades aqui inspiradas na atividade do Aprova Brasil para que você não erre nenhuma questão, ok? Então vamos lá. Atividades, né? Uma atividade com 1 hora da leitura, né? Eu elaborei esse exemplo e desse exemplo nós vamos fazer a atividade, ok? Rosário, 24 de março de 2021. Querida tia Dora, estou muito aflita devido a essa pandemia. Estamos em casa direto. Há mais de 1 ano eu não vou para a escola.
Estou com tanta saudade dos meus amiguinhos, da diretora, do professor de matemática e das aulas de educação física. Fico em casa o dia todo, lendo e assistindo TV. Ainda bem que mamãe fez um cantinho com computador, escrivaninha e livros para eu poder estudar. Tem uma novidade legal. Estou acompanhando as aulas na TV Rosário. Tá tendo aula de português, matemática, ciências, história, geografia. Estou vendo muito professor bom na tela da TV. Quando perco a aula, vou correndo para ver se o vídeo já está no YouTube. Ao menos assim, sinto que as distâncias entre mim e a escola estão ficando menores. Não se esqueça de dizer para o meu priminho Breno ligar para mim. Tenho muita saudade dele. Beijos e abraços de sua sobrinha favorita, Ana Lídia, né? Então a gente não vai fazer análise da estrutura, mas eu tenho certeza que você já deve ter feito aí essa análise, né? Do local, da data, do vocativo, do texto, o que é a assinatura, enfim. Então vamos direto para as atividades. A primeira pergunta é: quem é o destinatário dessa carta, né? Quem é a pessoa que vai receber, que vai ler? Somente ela pode ler, né? A não ser que ela quebre esse sigilo, né? Desde que outra pessoa leia. Então, para quem é endereçada essa carta? A gente sabe, pela leitura do nosso texto, que está lá no comecinho, que é a tia Dora. É ela que está recebendo a carta, né? Ela que vai ler, somente a ela interessa o conteúdo dessa carta. O 2. Quem é o remetente da carta? Aí a gente tem a resposta também. A resposta é Ana Lídia, a sobrinha da tia Dora. A Ana Lídia, ela escreve essa carta para a tia Dora, para se comunicar com ela, para explicar como é que está a situação das aulas dela. Opa, já estou antecipando coisa. 3. A autora escreveu o texto para quê? Na letra A, contar que está vendo aulas pela TV. B, contar que mudou de escola. Foi isso? Em algum momento ela fala que mudou de escola? Não, não é? 3. C, contar que não quer mais estudar. Nossa, que atitude feia, né? Seria, mas a Ana Lídia não fala isso, não. D, reclamar que o primo liga demais para ela. Lá na última frase a gente viu que o primo tá ligando é pouco e ela tá pedindo para que ele ligue mais vezes. Então só pode ser a letra A, ok? Que é contar que ela está vendo aulas pela TV, assim como você, né? A Ana Lídia deve ser uma aluna bem aplicada como você que está assistindo essa aula através da TV Rosário ou através do YouTube. Quarta questão. Que palavra a autora utiliza-se para descrever sua sensação com a pandemia, né? A gente vai ter uma aula aí específica sobre esse assunto, que são os adjetivos. Os adjetivos, eles servem justamente para descrever as pessoas, como estão as pessoas, como os objetos, os lugares, né? Os sentimentos. Então, a palavra que ela utiliza para descrever essa sensação que ela está tendo com a pandemia, né? É a palavra aflita. Tá? Ela se sente aflita porque está vivendo todo esse momento pandêmico dentro de casa, né? Mas ela está certa, ela está dentro de casa, não é? A quinta questão. No trecho, mamãe fez um cantinho com computador, escrivaninha e livros para eu poder estudar. Porque a autora faz o uso da palavra em destaque no diminutivo, né? Então ela fala assim que a mãe dela fez um cantinho, né? A pergunta quer saber, essa palavra cantinho, ela indica o quê, tá? Por que ela usou a palavra no diminutivo? Na letra A, nós temos a seguinte opção: para destacar que a mãe utilizou de um grande espaço. Não, né? Com certeza esse cantinho ela não utilizou a casa inteira, né? Ela usou um espaço ali pequeno, né? Mas não é por esse motivo, então. Letra B, porque não encontrou outra palavra sinônima, né? Não é por esse motivo, não, né? Não faltou palavras para ela. Ela usou essa palavra especificamente para atingir a tia de alguma forma. Letra C, porque desprezava o tamanho do espaço. Ao contrário, a gente percebe que a palavra cantinho aí não indica desprezo, não. Poderia ser desprezo, professor? Poderia, quando eu falo assim, essa mulherzinha de quinta, né? Mas aqui não, aqui a gente percebe que ela tem um carinho por esse cantinho. E letra D, para demonstrar carinho pela atitude da mãe. A palavra-chave está aí, é carinho. Então só pode ser também a letra D. Sexta questão. Que exemplos de palavra no texto denunciam o uso de linguagem informal?
Eu já falei para vocês que a carta pessoal, por ela ter essa proximidade, pela pessoa que remete a carta, né, envia, e pela pessoa que recebe, terem uma relação aí de amizade, de carinho, de afeto, eu posso fazer uso de uma linguagem mais descompromissada com a linguagem aí preconizada pela gramática, né? Então eu posso usar certas liberdades. Aí ele está pedindo, nessa sexta questão, quais são essas palavras que denunciam que essa linguagem foi escrita em linguagem... denunciam que essa carta, aliás, foi escrita em linguagem informal, né? Então nós temos aqui, no texto, o tá, o pró, o pra, né? Esse tá aí é uma abreviação de está, o pró, de para, ó, o pra, de para. Então, essas palavrinhas, se vocês olharem no dicionário, elas não existem, né? A gente usa no dia a dia, porém elas não existem no dicionário. São palavras que estão na linguagem informal e não na linguagem formal. Então, se o texto fosse formal, quando eu disser texto formal, né, como no caso de um currículo, por exemplo, né, a gente não vai poder fazer uso dessas palavrinhas. A gente vai ter que trocá-las pelas formas dicionarizadas, ok? Sétima questão. Qual dessas palavras no texto se trata de um substantivo masculino, né? A gente vai estudar um pouquinho de substantivo numa outra aula, né? Mas como vocês já estudaram aí do primeiro ao quinto ano, vamos só relembrar um pouquinho do que é substantivo, né? Que é essa palavra que dá nome às coisas, às pessoas. Seu nome, por exemplo, é um substantivo, né? A questão está pedindo um substantivo que seja masculino, então é muito fácil reconhecer. A letra A, eu tenho diretora. Diretora é masculino? Não, né? Diretora, feminino. O masculino de diretora seria diretor. Letra B, professor? Ok. Professor está no masculino. Feminino seria professora. Tia, eu teria o tio, né, no masculino. E sobrinha, eu teria o sobrinho no masculino. Então aí é professor. Letra B. Oitava questão, tá tendo aula de português, matemática, ciências, história, geografia. O uso da vírgula serve para quê? Né? Vamos adiantar aqui um pouquinho sobre vírgula, que é um assunto que vocês também vão ver nesse ano letivo. Né? Que vocês vão revisar, na verdade, que é um assunto também que vocês já aprenderam um pouquinho lá no quinto ano, no quarto ano. Então, o uso dessa vírgula aí, vocês podem observar que português, matemática, ciências, história, geografia, se trata de uma enumeração, né? Uma sequência aí de elementos da mesma natureza. O que é português? Aliás, o que português, matemática, ciências, história e geografia têm em comum? São matérias, disciplinas. Então, a vírgula aí está servindo para separar uma enumeração, ou seja, elementos da mesma natureza, tá bom? Vai ficar muito feio se não tivesse essa vírgula aí separando, dando essas pausas. No exemplo abaixo, na nona questão, que simula um envelope a ser endereçado para o destinatário, identifique os possíveis erros. Que erro é que nós podemos encontrar aí? Nós estamos aí no verso do envelope, e no verso desse envelope eu tenho que escrever quem? O destinatário. Né? Lembra que o destinatário era a tia Dora? Então o que o nome de Ana Lídia está fazendo aí? Já encontrou o primeiro erro. Aí não pode estar escrito o nome da Ana Lídia. Tem que estar escrito o nome da tia Dora. Afinal, ela é a destinatária. Né? Aí nós temos São Luís Maranhão. Epa, primeiro vem a rua, o bairro, depois vem o município e o estado. Então tá tudo errado aí. Tudo errado. Tem vários erros aí. Certo? Então, na nossa aula de hoje, finalizando, o que foi que você aprendeu, né? A carta, ou epístola, ou missiva, é o meio de comunicação mais antigo do mundo e um dos primeiros gêneros textuais que surgiram. Ela pode ser trocada entre amigos, familiares, colegas que estejam distantes, né? Possui na sua estrutura básica local e data, vocativo, texto, despedida e assinatura. Então, se você pede lá para sua mãe, para ela te mostrar uma carta que ela tem enviado aí no passado ou recebido, e destaca esses elementos aí que você vai ver que com certeza todos esses elementos estão na carta que ela recebeu. Geralmente as pessoas as enviam através dos correios, feito que está caindo em desuso. O próprio feito de escrever carta, infelizmente, está caindo em desuso. Mas eu vou pedir para vocês, se quiserem
surpreender alguém, não mande uma mensagem no WhatsApp, não. Não mande uma mensagem por meio de Telegram, de Facebook. Escreva uma carta, coloque no correio, envie, que ela vai adorar, eu tenho certeza. E, gente, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Eu sou o professor Maximiliano Marques e, através da Prefeitura de Rosário, pela Secretaria Municipal de Educação, venho aqui na tela da sua TV para trazer conhecimento, de forma para a gente diminuir essa distância de uma vez. Nós, professores, estamos com muita saudade. Ainda não é o momento de sair de casa, né? É o momento de manter os cuidados. Então, a gente está aqui toda semana na telinha da sua TV. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.